Paz do Senhor, Milda. Boa noite, pessoal. Graça e paz. Sejam bem-vindos nesta noite calorosa. Graças a Deus por mais um dia de vida que Ele tem nos dado e tem cuidado de nós até aqui. Nós louvamos e bendicemos ao nome do Senhor. Vem falar oi aqui, por favor. Fala oi, pessoal. Boa noite. Meu gato. Meu neto lindo. Quero convidar você já para pegar a sua Bíblia, já ir deixando no jeito, para que a gente possa fazer juntos a leitura dela, desse livro maravilhoso, que tem direcionado as nossas vidas. Amém? Convide mais alguém, se você quiser compartilhar o nosso vídeo para que a mensagem do amor de Deus possa alcançar mais alguém, esteja à vontade, que o Senhor possa nos abençoar, amém? Bom, pessoal, nós vamos dar início já à nossa live. Quero mandar um beijo todo especial ao pessoal de Carapicuíba, São Paulo, que está nos assistindo, a Sirlene, a Fabiana, a Maria, a Irani, pessoal de lá de Carapicuíba que está nos vendo, de Toledo, a Romilda, nossos filhos na fé, que nós tanto amamos. Para nós é uma alegria poder rever vocês, mesmo que seja aqui, né, pelas nossas lives, mas nosso coração se alegra em poder rever os nossos queridos irmãos em Cristo. Que Deus os abençoe ricamente aí, pessoal. Vamos dar início então à nossa live. Quem for chegando, já vai entrando, já vai comentando, já vai deixando ali um recadinho, que depois, mesmo que a gente não mencionar o seu nome, eu faço questão de responder a cada um e que o Senhor possa estar alcançando a vida de vocês aí onde vocês querem que vocês estejam. Maria, Célia Botelho, minha querida aluna, Deus abençoe, saudade de vocês. O texto que nós vamos fazer, né, uma reflexão no dia de hoje, está registrado no livro de Isaías, no capítulo 45, versículo 22. Nós leremos apenas a parte A do versículo, mas eu tenho certeza que esse pequeno trecho vai falar em muito aos nossos corações nesta noite de hoje, amém? Tá com a sua Bíblia aí já? Já abriram ali?
É importante a gente conhecer a palavra de Deus. É importante que a gente também acompanhe para saber se de fato é aquilo que está escrito, né? Então, que você possa estar aí nos acompanhando a nossa leitura. Amém? Isaías 45, versículo 22, a palavra do Senhor nos diz assim: olhai para mim e sereis salvos. Vou repetir. Olhai para mim e sereis salvos. Que convite maravilhoso, queridos. Que convite indescritível. Esse convite de Deus para as nossas vidas, para que nós possamos olhar para Ele. E além de podermos ter a beleza de contemplarmos, é também a beleza de podermos ter de volta algo que Ele nos concede quando nós colocamos os nossos olhos em Cristo. Nós sabemos que a visão para nós é muito importante. E eu tenho certeza que desde o momento em que você despertou no dia de hoje, quando você abriu os seus olhos, você já começou a enxergar a sua casa, a sua família, teve o privilégio de poder contemplar o seu café da manhã e depois, no decorrer de todo o seu dia, você poder visualizar tantas maravilhas que Deus tem feito e tem nos deixado para que nós possamos contemplar. Nós sabemos que a visão, queridos, é algo muito importante na nossa vida, algo que nós precisamos para que nós possamos nos locomover, para que nós possamos ter contato com as pessoas. Nós fazemos uso da visão para tudo. E mesmo aquelas pessoas que são cegas, são deficientes visuais, elas não conseguem enxergar com os olhos físicos, mas elas conseguem desenvolver uma sensibilidade ainda maior e elas conseguem enxergar através do tato e através da sua sensibilidade. Então nós vemos que o olhar é algo muito importante e imprescindível nas nossas vidas. E eu queria te fazer uma pergunta hoje, meu querido. Você já se olhou hoje no espelho? Você já se olhou bem nos seus olhos? Você já ouviu aquela frase famosa que os olhos são as janelas da alma? Que as pessoas, são conhecidas através dos seus olhos. Que os olhos nos dizem muito a respeito da nossa pessoa, do estado em que nós estamos. Então nós vemos a importância do olhar. E a palavra de Deus também fala conosco através dos nossos olhos, dizendo que os olhos são a candeia do corpo. E se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Então eu gostaria de, neste momento, convidar você, meu querido, a meditar conosco por alguns instantes neste versículo tão pequenino, uma frase tão pequena que nós pegamos, separamos para refletirmos no dia de hoje, mas que nos trazem profundas lições para a nossa vida. Primeira coisa que esse versículo nos faz é um convite e um chamado de atenção. Olhai. Olhai. Se é para nós olharmos, é para alguém e é para algum lugar. E aí eu te pergunto, querido, nesta noite, para onde você tem olhado? Em qual direção você tem levado os seus olhos? O que tem atraído o seu olhar? Aonde você tem colocado a sua visão
para que, através do seu olhar, você possa dar direcionamento, dar norte, dar rumo à sua vida. A palavra do Senhor nos diz: olhai, olhai. O tema que nós vamos abordar hoje, queridos, é muito mais amplo, direcionado para o que estamos olhando ao nosso redor e o que realmente nós temos dado importância. Muitas vezes nós abrimos os nossos olhos desde o momento em que nós nos despertamos e no decorrer de um dia, com certeza são muitas as coisas que atraem os nossos olhares. Mas a partir do momento em que nós nos despertamos, a partir do momento em que nós iniciamos o nosso dia, é importante direcionarmos o nosso olhar para um alguém especial, para que nós possamos ter o nosso dia, a nossa vida direcionada de maneira abençoada e vitoriosa. Existem vários aspectos, queridos, da nossa vida que a gente avalia diariamente e a gente entende que os sentimentos de felicidade, realização, prazer são muito diferentes do ponto de vista de cada pessoa, porque cada pessoa tem um olhar único, específico, exclusivo para cada coisa. Nós estamos vivendo aí a primavera e quando nós passamos em algumas ruas que estão repletas, de ipês, e nós olhamos e contemplamos aquela beleza, aquela maravilha cheia de cores, o chão parecendo um tapete todo colorido. E para alguns é beleza, mas para alguns tudo aquilo é sujeira, é trabalho. Então o olhar, ele é único e ele é específico. E ele fala muito a respeito da nossa vida, do nosso cotidiano, de como nós conduzimos a nossa vida. Nós precisamos enfatizar, queridos, que o fato de enxergar vai muito mais além do que uma simples visualização. A mensagem que eu quero deixar para você nesta noite, meu querido, e para cada um de nós, em caráter de urgência, é: onde está o teu olhar? Paz do Senhor, Pastor Benildo, um grande abraço. Então, nós precisamos ter o cuidado de saber aonde estamos colocando o nosso olhar, porque o nosso olhar, ele tem uma tarefa específica de conduzir a nossa vida. Aquilo que nós focamos, querido, o que realmente vai dominar a nossa vida, vem a partir do nosso olhar. Como assim? Eu olho para a crise, para as oportunidades de crescimento. E quando eu olho para a situação em que nós temos vivido no dia de hoje, eu vou dar ênfase ao quê? As adversidades, as dificuldades, ou eu vou dar ênfase às possibilidades, às maneiras como eu posso usar isso em meu benefício, em meu favor, transformando dificuldades, necessidades em possibilidades através do meu olhar. Cientificamente, queridos, é comprovado que quando nós visualizamos, ainda que mentalmente, alguma coisa, o nosso cérebro entende que isso é real. E tem uma frase que eu gosto muito, que fala assim, que para quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Então nós precisamos saber para onde nós estamos olhando, para onde nós queremos ir e o que nós estamos fazendo para chegar até lá. Então nós precisamos ter esta visão, esse direcionamento correto do nosso olhar. E eu gostaria de perguntar para você, para quem que você tem olhado? Aonde você tem colocado os seus olhos? Queridos, nós temos vivido momentos difíceis, dias de dores, de aflição, de angústias, de dificuldades, de desemprego, dias de violência. E muitas vezes nós nos pegamos distraídos,
olhando para tudo ao nosso redor, todas as coisas que estão acontecendo. E nós começamos a nos abalar, a nos abater, começamos a nos entristecer, porque nós desviamos o nosso olhar do personagem principal, da pessoa principal. Nós desviamos o nosso olhar de quem verdadeiramente nós temos que olhar. Ah, Isabel, mas isso é viver alienado ao mundo. Eu preciso saber o que está acontecendo ao meu redor. Sim, queridos, nós precisamos estar atentos às notícias, às informações, ao que acontece no mundo. Mas nada disso pode nos abalar, pode tirar o nosso foco, pode tirar a nossa direção de onde nós estamos para onde nós queremos ir. E nós temos percebido que, infelizmente, nos dias de hoje, muitas pessoas têm perdido a sua visão, têm desviado o seu olhar do seu foco, do seu alvo, e têm se deixado abater. Muitas vezes, queridos, nós temos percebido que as pessoas estão olhando, mas não estão enxergando, não estão vendo com os olhos da fé aquilo que de fato nós precisamos ver. Nós precisamos olhar. E esse convite de Isaías 45, versículo 22, o próprio Deus estava nos fazendo um convite a olhar. E olhar para quem? A Bíblia nos diz: olhai para mim. Olhai para mim, olha que convite glorioso, amados. Que coisa mais preciosa é esse convite. Olharmos para Deus, olharmos para o Senhor Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, aquele em quem nós não temos, não vemos nenhum dolo, nenhuma mancha. Muitas vezes nós temos tirado o nosso olhar dele, que é o nosso alvo, o nosso foco, e temos colocado nos nossos líderes, nos nossos políticos, sejam eles municipais, estaduais, federais, mundiais, achando que deles vem o nosso socorro, achando que deles vem algo de bom, algo que possa nos salvar, algo que possa nos socorrer. Mas o tempo passa, queridos, e nós muitas vezes nos decepcionamos, nós nos frustramos com as pessoas. Ah, mas eu votei em fulano porque eu achei que ele iria ser capaz de fazer algo diferente, algo novo. Eu achei que ele fosse fazer algo em favor da minha vida, mas infelizmente ele só pensou nele, na família dele. Querido, quando Deus nos faz esse convite, olhai para mim, é para que verdadeiramente nós tiremos os nossos olhos do mundo, das pessoas que estão ao nosso redor, de todos aqueles, querido, que têm tentado chamar a nossa atenção de qualquer forma. Nós temos visto nos dias de hoje muitas coisas acontecendo e nós ficamos sabendo com uma fração de segundo de tudo aquilo que acontece no mundo. E infelizmente acontecem muito mais coisas ruins, desagradáveis, que vêm nos desestabilizar emocionalmente, financeiramente, espiritualmente. E nós nos deixamos abater por tudo isso. E eu queria dizer para você, será que você não tem estado desapercebido, desatento, distraído, e tem deixado de olhar para quem realmente você precisa olhar? Queridos, na palavra do Senhor estão contidas todas as orientações para que nós possamos ter uma vida abençoada. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Viver da fé, queridos, não é viver sem trabalhar, esperando que o seu sustento e a sua providência caia do céu, ou que Deus use pessoas à sua volta para suprir as suas necessidades. Viver da fé é crer na palavra de Deus na sua integralidade, na sua totalidade,
sabendo que ela é fiel, que ela é verdadeira, que tudo aquilo que Deus deixou aqui registrado foi para que nós pudéssemos ter uma direção, um rumo, um norte. Nós não estamos passando por nada que nós não tenhamos sido avisados. Tudo aquilo que está acontecendo nos nossos dias tem sido relatado na palavra de Deus. Então, por que a surpresa? Por que o desespero? Por que o desânimo? Por que a angústia? Por que o sofrimento de como será o amanhã? O amanhã não nos pertence, queridos, o amanhã pertence ao Senhor. E quando nós não estamos desapercebidos, mas estamos focados em quem realmente nós temos que estar ligados o tempo todo e todo o tempo, quando nós estamos ligados no trono da graça, quando nós estamos olhando para o Senhor, nós não nos frustramos, nós não nos decepcionamos. Queridos, muitas vezes a gente pode viver com uma pessoa 100 anos e você achar que conhece aquela pessoa e lá num determinado dia aquela pessoa te decepciona, ela te frustra, mas no Deus Todo-Poderoso, o Deus único e verdadeiro, não há mudança, não há variação, não há dúvidas. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E por que você tem se deixado desesperar? Por que você tem se deixado levar pelas aflições desse tempo presente? Quando o Senhor quer nos dar paz, quer nos dar alegria, quer continuar a ser para nós sal, luz, iluminando o nosso caminho, nos direcionando, tomando-nos pela nossa mão direita e conduzindo-nos a cada passo para que nós sejamos vitoriosos. O próprio Jesus, quando esteve aqui na terra, disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Não permita, querido, que nada e nem ninguém ao seu redor tire o seu foco, tire a sua visão de Cristo, tire a sua visão de Deus, tire a sua visão do Pai. O salmista Davi, no Salmo 121, escreveu: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Muitas vezes nós estamos tão aflitos, tão necessitados, tão enfraquecidos, tão frustrados, queridos, que nós não sabemos para onde olhar, para quem correr, a quem pedir socorro, e nós nos esquecemos que nós temos à disposição 24 horas por dia, 30 dias do mês, 365 dias do ano, de toda a nossa vida, nós temos à disposição esse Deus Todo-Poderoso, que está sempre disposto a nos socorrer, a nos abençoar, a nos direcionar. Mas quando, querido, nós desviamos o nosso olhar de Jesus, quando nós tiramos o nosso olhar do nosso Pai Celestial e nós colocamos nos problemas, nas dificuldades, elas se tornam tão intransponíveis, tão grandes, tomam uma proporção bem maior do que realmente elas são. E aí o que acontece? Nós ficamos fragilizados, ficamos vulneráveis, queridos. Ficamos simplesmente à mercê do inimigo para tentar roubar a nossa fé, para nos cegar, para nos impedir de ver aonde o Senhor quer agir. Olhai para mim. Deus é uma pessoa. Deus é uma pessoa, querida. Para aqueles que ainda não conhecem o nosso Deus, o Deus único, o Deus verdadeiro, Deus criador dos céus e da terra. De repente você não tem a visão correta desse Deus, você não sabe como Ele é, se Ele é alguém, se Ele é palpável, se eu posso tocar, se eu posso sentir. Isabel, como você tem certeza de que existe Deus e de que realmente Ele se importa comigo? Eu torno a dizer para você, você não vê o ar que você respira, meu amado.
mas você sabe que Ele existe, que Ele é essencial para a sua existência. Assim também é Deus, ainda. Nós não podemos vê-lo, nós não podemos tocá-lo, mas haverá o dia em que nós conseguiremos ver face a face, tocá-lo com as nossas mãos. E aí então nós teremos a plena realização daquele sentimento maravilhoso que é de pertencimento a esse Deus. Deus é uma pessoa, assim como eu, assim como você. Ele se alegra, ele se entristece, ele fica com raiva, Deus também se zanga. Muitas vezes, Deus se ira pelo comportamento do ser humano, como já houve em tempos passados, quando houve o dilúvio e Deus destruiu a terra com água por conta do pecado, e outras histórias que a Bíblia nos narra. Mas, por enquanto, nós estamos vivendo da graça, do grande amor de Deus, e o Senhor tem tido misericórdia para conosco e tem cuidado de nós. Deus também, querido, se alegra quando nós olhamos para Ele, quando nós vivemos uma vida que glorifica e exalta o seu nome, quando nós aceitamos o direcionamento de Deus, quando nós nos permitimos ser guiados pelos seus conselhos, Deus se alegra. Porque quando isso acontece, querido, isso é viver pela fé de que eu não sei, eu não conheço o que é melhor para mim, porque eu não consigo ver o amanhã. Mas quando eu creio que Deus sabe o que é melhor para mim e que Ele conduz os meus passos a partir do momento em que eu lhe confio esta oportunidade de direcionar a minha vida, então eu tenho a minha vida realizada, transformada, abençoada, guiada de forma abençoada. E aí então eu posso me alegrar com Deus assim como Ele se alegra comigo. Queridos, a palavra do Senhor em Gênesis 1, 27 diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus é uma pessoa e assim como eu, assim como você, Ele também enxerga, Ele também vê as pessoas. Muitas vezes, querido, nós olhamos para alguém e nós julgamos, nós condenamos, nós criticamos. E muitas vezes nós não vemos possibilidade alguma em algumas pessoas. Mas Deus não é como nós. Deus não olha com o nosso olhar, com os nossos olhos. Deus sempre vai olhar com um olhar de amor, de bondade, de misericórdia. E Deus vai olhar com um olhar de possibilidades. Como você tem olhado, querido, para a sua vida? Como você tem olhado para a vida dos seus entes queridos, da tua família, das pessoas que estão à sua volta? Qual é o tipo de olhar que você tem dado para essas pessoas? Olhar de possibilidades, de oportunidades, ou olhar de rejeição, de expulsão, olhar de morte? Queridos, nós precisamos converter os nossos olhos a Cristo também. Deus, além de ser uma pessoa, quando Ele nos convida a olhar para Ele, por que eu insisto em que você olhe para Deus, olhe para Jesus Cristo? Porque Ele é um Deus onipotente, querido. Além de ser uma pessoa, Ele é um Deus onipotente. A palavra do Senhor diz, no Salmo 139, que Ele está em toda parte, em toda a sua plenitude. Deus, Ele está comigo aqui nesse exato momento, mas Ele está também aí juntamente com você, aonde quer que você esteja, do outro lado do mundo. O Senhor está, porque Ele é onipresente. Ele pode estar presente em todo lugar. Que Deus é esse, queridos? Que Deus maravilhoso é esse que pode
estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus é uma pessoa, Ele é onipresente, mas Ele também é onipotente. Ele pode todas as coisas. O Senhor é poderoso. Deus não tem um poder limitado. Nada e nem ninguém pode limitar a Deus, porque Ele é soberano e Ele é capaz de cumprir todos os seus propósitos. 2 Coríntios 6,18 e Apocalipse 1,8 está registrado. A onipotência de Deus. Deus também, queridos, é um Deus onisciente. O que é isso? Significa que Ele conhece todas as coisas, de modo completo e absoluto. Seu conhecimento é infinito e não está sujeito à limitação. Deus nos conhece, queridos. Deus conhece o nosso pensamento. Deus conhece aquilo que vai no mais profundo do nosso ser. Aquilo que muitas vezes você fez e que você escondeu do seu esposo, da sua esposa, do seu pastor, do seu chefe. Deus sabe, porque Deus tudo vê. Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Não existe limitação, não existe nada, nem ninguém que limite o seu conhecimento. E além de tudo, queridos, Deus é soberano. Ele controla todas as coisas. Ele é supremo e é sobre todo e sobre tudo. Ele quem governa o universo e conduz toda a história, toda a humanidade, segundo os seus propósitos eternos. Então você está me dizendo, Isabel, que tudo que está acontecendo, Deus que permitiu. Sim, Deus permitiu. Muitas vezes, muitas coisas ruins, desagradáveis acontecem por causa do pecado que entrou no mundo, por causa da atitude do homem. Mas, assim como entrou o pecado, entrou a natureza humana do homem, devastando, estragando tudo, trazendo tanta aflição, tanta maldade para o mundo. Deus também criou um plano maravilhoso, específico, de restauração, de transformação, de salvação. Isaías 45, verso 22 nos diz: olhai para mim. O convite de Deus nesta noite para nós é para que nós olhemos para Cristo. A nossa esperança, queridos, não está nos políticos. Nós estamos aí em vésperas de eleições. E quando nós olhamos para a lista de pré-candidatos, de candidatos, e nós olhamos algumas pessoas com alguns perfis até que possíveis de serem elegíveis. Mas olhamos alguns e vemos que não têm capacidade, possibilidade alguma. E quando nós olhamos para Deus, o que você vê em Deus, queridos? Nós precisamos colocar o nosso olhar em Deus. Deixar que Ele venha nos direcionar, queridos. Para que nós possamos ter a nossa vida salva. Por quê? Por que eu preciso olhar para Deus, Isabel? Por que eu não posso dirigir a minha vida pelos meus próprios desejos, pela minha própria vontade? Porque você não é capaz, querido, simplesmente de direcionar a sua vida de maneira vitoriosa. Todos nós precisamos de um mentor, de um guia, de alguém que esteja além de nós, dos nossos conhecimentos, das nossas teorias. Alguém que saiba muito mais do que nós para conduzirmos as nossas vidas. Nós vemos que no direito tem o vadimeco que rege os estatutos do direito. Com certeza na medicina também tem. Além dos livros que são usados para direcionar, para dar norte, para auxiliar
a cada um na sua profissão. Nós também temos que ter alguém para nortear a nossa vida, para nos mostrar o caminho. E como que Deus vai fazer isso? Através da sua palavra, queridos. Por isso que Ele fez questão de deixar registrado, para que nós pudéssemos conhecer esta palavra e para que nós pudéssemos ser guiados por ela. É importante nós conhecermos a palavra de Deus. É importante nós sabermos o que ela contém para as nossas vidas. Como eu posso melhorar a minha vida? Como eu posso melhorar o meu desempenho profissional? Como eu posso melhorar o meu relacionamento familiar? O meu casamento? Como eu posso melhorar a minha vida? Tudo o que você precisa saber, meu querido, está na palavra de Deus. E Deus vai te orientar através da palavra. Muitas vezes, querido, no agitar das situações, quando o mar está revolto à nossa volta, quando o vento faz um barulho horroroso, e quando nós começamos a nos amedrontar com todos esses barulhos, nós perdemos o nosso olhar de Cristo. E nós ficamos confusos, nós não sabemos para onde ir, o que fazer e como agir. Mas quando, mais uma vez, nós olhamos para Cristo, olhamos para o Senhor, autor e consumador da nossa fé, o Senhor nos diz: aquietai-vos. Porque na quietude, querido, na calmaria, nós temos condições de enxergar, de ver, de entender aquilo que Deus quer que nós entendamos. Queridos, olhai para mim e sereis salvos. Olhai para mim e sereis salvos. Você precisa ter em quem olhar. Para quem olhar? Você não pode colocar os seus olhos em qualquer pessoa, porque com certeza ela vai te decepcionar. Nós temos visto tantos escândalos vindo de tantas partes, seja do meio evangélico, do meio católico, em todas as religiões. Nós teremos escândalos, teremos pessoas que envergonham o cristianismo, o catolicismo e qualquer outra religião. Porque são pessoas sem caráter. Não é o Deus. Não é Deus que é sem caráter, são as pessoas. Mas quando nós colocamos o nosso olhar em Deus, algo acontece. E Isaías diz: olhai para mim e sereis salvos. Eu tive a curiosidade à tarde de procurar alguns sinônimos para a palavra salvo, para saber o que o dicionário, o português, o Google nos dizia a respeito da palavra salvo. E aí eu entre tantos que tinha 51 significados, 51 sinônimos para a palavra salvo. Eu peguei alguns que não foi atingido. Estando livre de perigo, são seguro, livre, livrado, defendido, protegido, preservado, redimido, remido, perdoado, resgatado e reabilitado. Muitas vezes, quando nós olhamos para esse versículo, nós achamos tão somente olhar para Cristo e olhar para mim e serei salvo, olhar para Deus, para Cristo. Isabel, você define, ou é Deus ou é Cristo. Para aqueles que não sabem, o nosso Deus é trino. Ele é composto de 3 pessoas: Deus Pai, Deus Filho
e Deus Espírito Santo, é a Trindade. Então, os três agem em um e cada um tem o seu papel e a sua função específica. Mas os três são um. Hoje nós não vamos falar muito sobre esse assunto, mas outro dia nós vamos falar sobre cada pessoa de Deus e sobre cada função que ele exerce. E quando nós olhamos para esse versículo, olhai para mim e sereis salvos, nós entendemos que nós temos que olhar para Deus e que nós seremos salvos no final da nossa vida. Queridos, nós sabemos que a palavra de Deus nos diz que ao homem é lícito nascer, viver, crescer, e um dia ele vai morrer, ele vai voltar ao pó. E aí nós temos que dar um destino para a nossa alma. E nós entendemos muitas vezes que a salvação seria apenas essa, para o final da nossa vida. E eu fiquei muito feliz nessa tarde, porque eu, mais uma vez, pude aprender com Deus, olha, através da palavra, que nós somos salvos de nós mesmos, queridos. Como que eu sou salvo de mim mesmo? Queridos, o maior inimigo que nós temos, além do inimigo, que é o Satanás, é você mesmo, sou eu mesmo. O meu maior inimigo sou eu mesmo. Por que você diz isso? Porque, queridos, nós somos fracos, somos falhos. Nós pecamos, a Bíblia diz que nós fomos concebidos em pecado e que nós fomos destituídos da glória de Deus porque todos pecaram. E a nossa natureza humana, o homem natural que vive dentro de nós, tem a sua natureza, a sua característica própria. E muitas vezes a nossa carne, ela quer predominar, ela quer nos dominar. E nós precisamos vencê-la. Em Gálatas 5, do 19 a 21, vai relatar para nós quais são as obras da carne. Aquilo que habita dentro de nós, da qual nós precisamos ser salvos. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Reconheceu alguma delas em você? A nossa natureza humana, queridos, ela pende para esse lado. E se nós não formos salvos de nós mesmos, nós teremos a nossa carne, a nossa natureza humana falando mais alto. Tem um ditado índio que é bastante conhecido dos dois lobos, que diz que existem dois lobos que vivem dentro do homem. E qual deles vai vencer? Aquele que mais você alimentar. Por isso, queridos, que nós precisamos olhar para Deus. Porque quando nós olhamos para Deus, quando nós nos permitimos ser guiados por Ele, quando nós temos a sua orientação através da palavra, nós vamos matar a nossa carne, a nossa natureza humana. Nós vamos sacrificá-la para fazer abundar, para fazer nascer, para fazer crescer dentro de nós o homem espiritual que Deus quer que nós sejamos. A natureza de Cristo habitando em nós e nos transformando a cada dia. Queridos, você precisa ser salvo de quê? Do pecado, da dor, da tristeza,
das calamidades, da morte. A palavra de Deus nos diz em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Queridos, nós pecamos e a nossa recompensa pelo pecado é a morte. Mas o dom gratuito, pela graça nós somos salvos, pelo grande amor de Deus nós somos salvos. Então, amados, nós precisamos ser salvos do pecado. Precisamos ser salvos das nossas dores, das nossas enfermidades. A Bíblia nos diz em Isaías 53, versículos 4 e 5, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Então, queridos, nós precisamos ser salvos do pecado, precisamos ser salvos da dor, da calamidade, precisamos ser salvos de nós mesmos. Para que, Isabel? Para que nós precisamos ser salvos? Porque, para que? Ainda que nós tenhamos tantas coisas ruins acontecendo ao nosso redor, o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O nosso coração está confiado em Deus. O amanhã não nos pertence. E o hoje, o Senhor quer direcionar, quer guiar as nossas vidas, quer nos dar paz, quer nos dar alegria, quer nos livrar das enfermidades. Sabe para quê, queridos? E o Senhor quer nos salvar. Para depois de tudo isso, ainda em vida, o Senhor nos conceder a vida eterna. A vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Deus quer nos salvar, queridos, de nós mesmos, do pecado. E Deus quer nos salvar da morte e da condenação eterna. Já pensou você viver uma vida inteira nesse mundo sendo tão afligido, passando por tantas dores, por tantas lutas, por tantas batalhas, e depois no final da vida, você não ter para onde escolher, qual é o caminho que eu devo seguir depois? Está nas suas mãos, querido. Dar um destino específico e glorioso para a sua vida, a partir do momento em que você olha para o Senhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olhai para mim e sereis salvos. Deus quer te salvar nesta noite. Deus quer te salvar de você mesmo. Deus quer te salvar de todas as cadeias, de todos os grilhões que tem te prendido no lamaçal do pecado. Deus quer te salvar. Deus quer te dar, querido, a vida eterna após uma vida de vitória. Eu digo para você com toda certeza, e eu sei que eu não estou sozinha, porque muitos dos nossos irmãos em Cristo que têm nos acompanhado e que estão escolhidos e espalhados pela face da terra, têm podido ter este privilégio. Ainda que com dor, com lutas, com dificuldades, com tantas situações que nós temos passado, o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vale a pena, queridos, nós crermos em Deus. Vale a pena nós olharmos para o Senhor. Vale a pena nós não desviarmos o nosso olhar um só instante do nosso amado Mestre, porque Ele nos concederá a vitória. Em nome de Jesus. Se você
está cansado de lutar. Se talvez você viveu a sua vida até hoje sem um mentor, sem um alvo, né? Sem alguém em quem você pudesse olhar, se espelhar, alguém em que você pudesse falar assim, poxa vida, vale a pena olhar para essa pessoa. Hoje é a oportunidade que Deus te dá para você mudar a direção do seu olhar. Olhe para o Senhor, olhe para o alto. Deus habita nas alturas. Ah, Isabel, então ele está muito longe. Eu não consigo acessá-lo. Não. Deus é, lembra? Onisciente, onipotente e onipresente. Ele está aí bem pertinho de você. E se você quiser senti-lo nesta noite, pode ter certeza que ele irá tocá-lo. Basta tão somente você desejar ardentemente no seu coração. Deus, eu quero olhar para o Senhor. Tire, querido, o seu olhar do mundo. Tire o seu olhar das pessoas que estão à sua volta. Não permita perder a sua fé. A Bíblia diz que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E ainda mais agora em tempos difíceis em que algumas igrejas ainda estão fechadas. Nós temos visto que muitas pessoas têm se dispersado e se afastado. Nós precisamos, mais do que nunca, ficarmos firmes em Cristo, olharmos para o Senhor, para não perdermos a nossa fé e para não perdermos a nossa salvação. Em nome de Jesus, entregue-se ao Senhor nesta noite. Fala, Deus, até aqui eu não tinha colocado os meus olhos em alguém tão poderoso, tão maravilhoso. Eu tinha colocado os meus olhos nas mulheres, na bebida. Eu tinha colocado os meus olhos na curtição. Eu sempre coloquei os meus olhos no dinheiro e no que ele pode me proporcionar. Mas eu nunca coloquei os meus olhos em Deus. Porque eu achava que ele não se preocupava comigo. Eu não o conhecia, eu não sabia como ele era. Eu não sabia o que ele sentia. Mas a partir do momento, querido, em que você o conhece, a partir do momento em que você toma conhecimento da sua grandeza, do seu poder e de tudo o que ele pode fazer em seu favor, aí fica bem melhor você decidir o que você quer, aonde você quer olhar, para quem você quer olhar. Todos os caminhos levam a Deus? Todos os caminhos te levam para a sua casa? Talvez existem várias alternativas de rota para você chegar até a sua casa, mas o seu endereço é único e exclusivo. Existe uma rua e um número. Para você ser salvo, querido, existe um só caminho, uma só verdade e uma só vida. E este caminho, verdade e vida chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Então eu te convido nesta noite, mude o seu foco, tire o seu olhar. Talvez você não tenha nem sequer se dado conta que ao longo da sua vida você olhou o tempo todo para tantas direções em que não te levaram a lugar nenhum. Ainda dá tempo de você mudar o rumo da sua história. Que Deus possa te abençoar, meu querido, e te alcançar nesta noite. A minha oração por você hoje é que
você seja salvo pela graça. A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça. Não é a nossa bondade, a nossa justiça, não é as nossas atitudes que nos salvam. Nós somos salvos pela graça, pelo grande amor de Deus. Então, o meu desejo é que o grande amor de Deus te alcance nesta noite e que você coloque os seus olhos, a partir de hoje, no Autor e Consumador da fé, o único e verdadeiro Deus, o Senhor Todo-Poderoso, Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Que Deus te abençoe, meu amado. Nós estaremos orando com você nesta noite. Quero orar por cada um dos nossos irmãos que estiveram conosco. Que o Senhor os abençoe e os alcance. Que vocês estejam orando também por nós, orando pela nossa associação, Amor à Família, e que em breve nós possamos estar de volta com as nossas atividades, alcançando vidas. O nosso objetivo enquanto associação é acolhermos a todos quantos vierem até a nossa instituição. É capacitarmos as pessoas através de profissões e também através da fé. E evangelizarmos. Acolhida, capacitação e evangelismo. Esse é o nosso tripé. Que Deus os abençoe e nós contamos com as orações dos irmãos. Amém? Pai, no nome de Jesus nós queremos te louvar, Senhor, porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso e igual ao Senhor não há, ó Deus. Só existe o Senhor, onipotente, onisciente, onipresente, supremo, todo-poderoso. Pai, nós queremos, Senhor Jesus, te agradecer, porque um dia, Senhor amado, nós resolvemos atender ao teu chamado, olhai para mim, o teu convite. E a partir do momento em que nós decidimos olhar para o Senhor, nós tivemos a nossa vida transformada. Senhor, nós éramos tristes, infelizes, Senhor, tão angustiados, tão pequenos, Senhor, como ser humano, cheios de defeitos, de falhas, de imperfeições. Mas a partir do momento em que nós olhamos para o Senhor, nós fomos salvos, Senhor, de nós mesmos, Senhor, da nossa natureza humana, e o Senhor tem nos ensinado a cada dia a vivermos uma vida santificada pelo Senhor, é o Senhor quem nos santifica. Pai, nós te louvamos, porque o Senhor tem nos livrado, Senhor, tem cuidado de nós, tem nos protegido, tem nos dado, Senhor amado, livramentos, tem estado conosco, Senhor, em todos os momentos da nossa vida. Pai, nós te louvamos, porque, Senhor, o Senhor sempre tem estado conosco por onde quer que andarmos. E isto, Senhor amado, é fruto de uma decisão, uma escolha. E essa escolha, Senhor, ela pode ser de qualquer um. Pai, porque o Senhor é educado, é maravilhoso, é tremendo. O Senhor só vai entrar na nossa vida a partir do momento em que nós nos permitirmos. Então, Senhor, eu te louvo, porque, ó Deus querido, desde o dia em que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Agora eu sou feliz, agora eu tenho paz. Pai, eu te louvo, porque eu tenho tudo isso. E tenho também, Senhor, a certeza da minha salvação através da vida eterna com Cristo. Senhor, que o Senhor possa alcançar os corações nesta noite. Que o Senhor possa, ó Deus, no nome de Jesus, através da pessoa maravilhosa do Teu Espírito Santo, agir, Senhor, na mente e nos corações, convencendo-os do pecado, Senhor. Joga a luz, ó Deus querido, no entendimento, Senhor, de cada um. E que, ó Deus, o Teu Espírito Santo provoque, Senhor, salvação, libertação, transformação e salvação. Pai, muda direções de vidas nesta noite. No nome de Jesus,
Senhor, existem pessoas que estavam caminhando, Senhor, para o precipício. Estavam, Senhor, à beira do abismo. Mas, ó Deus, o teu olhar, Senhor, tem alcançado vidas nesta noite. E eu creio, Senhor, no poder da tua palavra. Senhor, e eu te peço em nome de Jesus, para que o Senhor dê, ó Pai, uma nova direção de vida, um novo rumo, Senhor, para essas pessoas. E que a partir de hoje, Senhor, elas tenham as suas vidas, Senhor, salvas por Cristo Jesus. E que elas se permitam ser guiadas, ser direcionadas pelo grande mentor, Jesus Cristo de Nazaré. Paizinho querido, abençoa todos quantos têm estado conosco. Visita cada lar, cada família. Entra com providência, Senhor, naquilo que eles necessitam. Trazendo, Senhor Jesus, a tua bênção e a tua paz. Pai, nós te louvamos, Senhor, pelo privilégio que temos de falar do teu grande amor, Senhor, através, Senhor, desta live. E te pedimos, Senhor, leve até onde o Senhor desejar e alcance a tantos quantos o Senhor desejar. Fica conosco, Pai. Recebe o nosso louvor e a nossa gratidão nesta noite, porque é no nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém? Amém, queridos. Que Deus te abençoe. Um grande beijo e até semana que vem. Tchau, tchau.